Isso aí. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos iniciar então. Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo agora o podcast Unidade e Serviço, da região Nordeste de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 12 anos. Para realizar esse serviço, eu tenho aqui comigo a nossa companheira Lorena. Fala, Zé! Tudo bom, meu querido? Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lorena, sou uma adicta em recuperação, limpa das drogas há 10 anos. Legal. Ó, Conversando com Dinossauros é o nosso primeiro episódio do podcast Unidade de Serviço, que é uma das colunas da nossa revista digital Unidade e Serviço. Legal! Quero lembrar que todas as edições da revista Unidade e Serviço podem ser encontradas no site de Narcóticos Anônimos, que é na.org.br. Quando você entrar no site de NA, basta você clicar no botão Periódicos e, em seguida, clique em Revista Unidade e Serviço, e você terá acesso a todas as edições em PDF. Legal. Falando em Narcóticos Anônimos, você que está ouvindo agora, gente, sabe o que é Narcóticos Anônimos? Também conhecido como NA? Vamos lá, então, vamos lá, chamar a vinheta. NA é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. Não somos filiados a nenhuma outra organização. Não temos matrícula nem taxas. Não há compromissos escritos nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e, em nenhum momento, estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independentemente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. E há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. É isso aí, pessoal. Se você tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Valeu, Zé! Precisamos também lembrar, se você quiser encontrar o grupo de Narcóticos Anônimos mais próximo a você, basta você entrar em nosso site, na.org.br, e você verá 2 botões de pesquisa para reuniões presenciais e outro para reuniões virtuais, assim como números de linha de ajuda, onde poderá falar com um de nossos voluntários que poderá lhe dar mais informações sobre os grupos ou Narcóticos Anônimos como um todo. NA também pode ser encontrado no Facebook, Instagram e YouTube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais para encontrar nossos canais oficiais. Muito obrigado, Lorena. Realmente é importante lembrar disso, né, das nossas redes sociais. Você sabia que eu conheço um companheiro que, inclusive, eu tive o prazer de servir com esse companheiro, né, em um dos nossos projetos aqui na região Nordeste. Ele é do Rio Grande do Norte e ele ingressou em NA porque encontrou ajuda através do Instagram, cara. Você acredita nisso? Nossa, Zé, que notícia maravilhosa! Olha como é importante, né? As redes sociais, elas servem para salvar vidas, encontrar Narcóticos Anônimos, essa nossa irmandade maravilhosa. Uma ferramenta E poderosa, uma ferramenta muito boa. Poderosíssima. Bom, não vamos mais deixar o nosso convidado esperando, né? A gente está na 12ª edição da nossa revista e todas as edições elas têm um tema principal. O tema principal dessa edição é princípios espirituais de NA em nossas vidas. E na coluna Conversando com o Dinossauro, que gerou esse podcast, né?
a gente procura conversar com membros mais antigos da nossa Irmandade, né? Para trocar experiências, né? Voltada sempre para o tema principal de cada edição. Né? E hoje a gente tem aqui um convidado e um companheiro muito querido, né? Que a gente teve o prazer aí enorme, né, cara, de conhecer na última convenção aí, na Convenção Unificada da Nordeste com a Brasil. Olha, Zé, que notícia maravilhosa. Eu fiquei sabendo, só notícias boas, né, da primeira convenção unificada. Foi maravilhoso, né, entre a região Brasil e a região Nordeste. Então, antes dele se apresentar, nosso ilustríssimo convidado, eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, o convite do nosso subcomitê, pela sua boa vontade de serviço em Narcóticos Anônimos. Muito obrigado, querido, e estamos juntos. Quer se apresentar, companheiro? Obrigado, Zé Alves. Obrigado, Lorena. Boa tarde a todos. Meu nome é José Carlos, sou adicto, estou limpo. E, pela misericórdia de Deus, dentro de praticamente 30 dias eu completo 31 anos. Ou seja, hoje eu tenho 30 anos, vamos botar assim, 11 meses. Eu não fico contando dias, eu não fico contando meu tempo, porque eu, mais do que nunca, eu já assumi essa coisa de que é um dia de cada vez. E o dia que eu, vamos botar assim, eu deveria completar a minha etapa, eu encaro como mais um dia. Né? Até porque tudo que passou não volta mais, né? Foi embora. Então, o que eu tenho para viver é exatamente o dia de hoje. É isso. Obrigado. É só por hoje, né? Exatamente. É só por hoje, né, Zé? Legal, Zé Carlos. Nossa, que maravilha. Maravilhoso te ouvir. Viu? Obrigada aí mais uma vez por você aceitar o nosso convite para estar compartilhando a sua experiência aqui com a gente, que vai ser de muito valor, né? Não só para nós dois aqui, para a Lorena e para o Zé, mas para todos os nossos ouvintes, né? Todos os nossos membros espalhados pelo mundo inteiro. Então, Zé Carlos, fala para a gente aí, como você chegou em Narcóticos Anônimos? Alguém te levou à tua primeira reunião? Você viu algum anúncio, alguma mídia de Narcóticos Anônimos? Conta para a gente como é que foi essa experiência. Bom, vamos lá. Eu acredito que final da década de 80, não me lembro se era 88 ou 89, eu fui levado, né, pela minha mãe para um lugar aqui no Rio de Janeiro onde funcionava uma instituição de um padre, eu não vou ficar citando nomes aqui, não quero quebrar a primeira tradição nem nada, mas era uma clínica em Laranjeiras, aqui é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e minha família estava pensando em me internar, e a internação lá eram 6 meses, se eu não me engano, mas eu ainda, na época, ainda estava com meu emprego, enfim, eu tinha uma certa liberdade de poder escolher as coisas que eu queria fazer ou não. Mas o meu problema junto à droga já estava visível pela minha família. E tempos depois, eu conversando com um amigo meu, que por acaso a gente reatou a conversa esse ano agora, de 2022, essa pessoa estudou comigo na faculdade em 1976 e ele, lá atrás, em 86, 87, por aí, ele já tinha ingressado no que era antes TA. E toda vez que a gente falava sobre usar drogas... Zé, peraí. Então você não ficou internado? Não. Você só passou... Não, eu fiquei internado, mas em 91, depois de passar 3 vezes pela mesma clínica. Eu estou te trazendo, vamos botar assim... Eu só tinha ido conhecer, eu pensei que você tinha ido conhecer só. Como é que foi todo o histórico de sofrimento. Então, mesmo dando defeito e apresentando problema,
né? Eu resistia muito e achava que o meu problema não tinha nada a ver com álcool e com droga. E aí o tempo foi passando e até mesmo as pessoas que usavam comigo, como esse rapaz, na época a gente estava bem jovem ainda, ele já tinha se internado e ele tinha ingressado em TA. E aí eu trabalhava num escritório de arquitetura, ele trabalhava numa agência da Caixa Econômica na cidade, e eu saía do meu trabalho, passava no trabalho dele para apanhar, para a gente usar, e um belo dia ele falou para mim, eu vou te levar num grupo e tal, não sei o quê, eu estou tentando parar de usar, mas eu queria alguém que ficasse junto comigo, sofrendo comigo. E durante muito tempo eu carreguei esse peso dele, ele está voltando para a Irmandade agora. E ele já tinha ingressado lá em 88, 89, e eu estava usando e já tinha a noção de que existia um lugar que era possível parar de usar. E as lambanças foram ocorrendo, o sofrimento estava vindo junto, e chegou em 89, eu passei por uma clínica, novamente sendo levado pela minha família. Eu já estava casado, já tinha filhos e tudo. E aí eu não quis parar, né? Não tinha o menor desejo de parar. Em 89. Em 90, eu voltei novamente para essa clínica e também não fiquei. Tentei fazer um tratamento ambulatorial, mas eu não conseguia. Eu saía da clínica, passava a tarde lá, saía da clínica, chegava em casa e continuava a usar. E aí, fazendo besteiras na rua, eu botei minha vida em risco, ameacei pessoas, as pessoas me ameaçaram e resolvi me esconder dentro dessa clínica que eu já tinha passado lá. E aí, em 91, eu liguei para lá, início de 91, eu liguei para lá e falei, pelo amor de Deus, abre as portas, porque eu preciso, né, entrar. Zé, e essas clínicas aí que você falou agora, atualmente as clínicas, assim, as que não são religiosas, geralmente falam, né, sobre irmandades. Nessas instituições que você passou, em alguma delas, alguma Sim, falou alguma coisa sobre irmandade, sobre programas, e não te surgiu nenhum interesse na época, não apareceu nenhum interesse. Até porque a primeira que eu fui em Laranjeiras, eu fui abordado dentro de um espaço que funciona até hoje como grupo, e a pessoa me contou a história dele, e eu falei para ele, olha, o problema que você está vivendo é seu, não é meu. Eu daqui a pouco tenho que estar no meu trabalho, e saí dali, deixei minha mãe lá e fui embora. Enfim. Eu estava resistindo muito, tentando negociar com as situações que estavam acontecendo. O clássico auto-engano, né, do adicto, né? Não é nem auto-engano, né? Negação, auto-engano. É isso aí. Bastante. A gente conhece isso, né? A gente conhece isso muito bem. Mas então, Zé, tava falando aí que... Como é que você chegou, então, de fato? Você chegou no TA ou você chegou no NA já? Quando eu ingressei, já era TA. Estava na mudança, tinha sido aprovado. Tava na mudança. Porque a primeira vez que eu fui, eu tenho um livro ainda dessa clínica, era Toxicômanos Anônimos. Quando eu voltei pela segunda vez, eu recebi outro livro, desse mesmo livro, e estava lá, Toxicômanos Anônimos, e um carimbinho escrito, nova denominação, Narcóticos Anônimos. Eu tenho o livro do TA e depois carimbado com nova denominação, Narcóticos Anônimos, e quando eu voltei, quer dizer, quando eu realmente ingressei, já era Narcóticos Anônimos, apesar de alguns grupos ainda funcionarem como TA. O GATA, né, nunca mudou o nome dele, Grupo Ajuda de Toxicômanos Anônimos. A Irmandade mudou, mas o nome do grupo não mudou. Isso foi, inclusive, palco para algumas discussões aí no aniversário do grupo. As pessoas falaram e eu falei o nome do... Acho que eu acompanhei. As pessoas vivem de
dessa polêmica, eu falei, a Irmandade mudou, o nome do grupo não mudou. GATA significa um acrônimo, né, e significa Grupo Ajuda de Toxicômanos Anônimos. A gente não fala isso para não causar controvérsia. É isso aí. Mas o nome do grupo não mudou. Sim. É. Legal, Zé. Isso aí. Zé, cara, e atualmente, você está servindo algum encargo dentro da Irmandade, algum grupo, alguma estrutura? Sirvo Como é que você está hoje? presencial do GATA, ajudando, enfim, eu sou secretário-geral do grupo, né, até porque eu já tentei entregar o serviço, mas não, as pessoas resistem a isso, a pegar o encargo. Né, eu ainda faço a tesouraria também, porque a gente tem uma deficiência muito grande de serviço, presto serviço no online, presto serviço na área Orla também, e sou secretário de uma das reuniões do Grupo Nova Visão, lá de Campinas. Que é online também. Online, apesar dele ser presencial, mas tem a estrutura de serviço online, e até o ano passado eu prestava serviço num grupo de estudo de passos online, pelo Zelo, né, que a gente funcionava desde 2019 ou 2018, uma coisa assim, um tempo já. Legal. Muito bom. Legal, Zé Carlos. Muito bom, né, ver essa integração entre as reuniões, né, tanto no presenciais quanto online, verificar que realmente, independente de qual plataforma, seja, e também grupos presenciais, que o online também chegou para ficar, também chegou, as pessoas têm se recuperado, têm ficado limpas, né, e têm encontrado essa nova maneira de viver. Mas conta aqui para a gente, qual foi o seu primeiro serviço em Narcóticos Anônimos? A primeira vez que o mosquitinho do serviço lhe mordeu, né? Qual foi essa porta de entrada para o serviço de Narcóticos Anônimos? A porta de entrada foi após eu chegar há alguns meses. Existia um grupo que tinha sido aberto e eu fiz parte dele, Grupo Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e ele funcionava dentro de uma estrutura da igreja, né, aqui na Hilário de Gouveia. Hoje ele tem uma salinha e funciona independente. Mas na época eu cheguei e não existia oração, não existia placa de nada, a gente estava montando o grupo, e eu sobrava tempo na minha vida, porque eu estava desempregado, e aí eu propus ao secretário do grupo, que é um amigo até hoje, se eu poderia fazer a plaquinha da oração da serenidade, porque eu tinha sobras de pedaços de fórmica, e aí eu comprei letras autoadesivas e montei a oração toda numa placa e, né, dei aquilo para o grupo. Era uma maneira de eu me sentir fazendo parte do grupo. E aí eu fui chamado para ajudar na coordenação das reuniões. Eu não sabia fazer nada, fui aprendendo junto com uma pessoa que durante muitos anos foi meu padrinho também na reunião, e ele me levou para a primeira reunião diária em 91. Depois eu participei da abertura do Grupo Glória, junto com um companheiro que faleceu nessa pandemia, que também me ajudou muito. E lá eu fui RSG suplente, foi o primeiro encargo. Eu também não sabia nada e fui aprender com uma companheira que era RSG, como é que se faziam as coisas, como é que acontecia, enfim. Aos poucos a gente vai aprendendo, e o serviço no início era limpar cinzeiro, era fazer um café, era passar um pano na sala, deixar a sala, o banheiro limpo, e eu venho fazendo isso, por incrível que pareça, até hoje. Geral. Legal, se sentir útil, né, Zé? O serviço acho que é muito isso, né? A gente se sentir não é nem se importante, sentir né, útil, em algum momento, né? É tentar proporcionar ao seu semelhante
um ambiente onde eu gostaria de ser recebido em outro grupo, né? Então, às vezes, eu chego uma hora Legal. antes no grupo, nas reuniões online, eu geralmente abro a sala quase meia hora antes, subo todas as placas. No Gata, dia de domingo, quando eu vou, eu chego antes, pego desinfetante, água sanitária, lavo os banheiros, passo pano com desinfetante na sala inteira. Quer dizer, aquilo que eu gostaria para mim, eu tento proporcionar ao outro. Pô, legal, Zé. Bom ponto de vista, cara. Zé, a nossa quarta tradição ela fala sobre a autonomia, né, dos grupos, né, exceto, né, em assunto que afete outros grupos, o NA. Esse encargo de secretário não é só secretário, mas é secretário geral do grupo, né? E eu queria saber que tipo de encargo é esse, cara. Eu acho que assim, a maioria das comunidades do Brasil, eu acho que nem conhecem assim esse encargo, né? E o grupo tem autonomia para criar esse tipo de encargo, mas qual é a função assim desse encargo? Quais são os pré-requisitos? Quanto tempo a gente serve como secretário-geral Na do grupo? realidade, José Alves, eu tenho que voltar lá ao início lá do Gata. Eu, quando cheguei, existiam secretários de reuniões, que eram as pessoas que faziam as reuniões presenciais, e existia um secretário que a gente chamava de secretário administrativo. Ele era, vamos botar assim, ele era o secretário de toda a estrutura de serviço do grupo. Ele, junto com o tesoureiro, saía para comprar o material, comprar, vamos botar assim, suprimento de café, açúcar, fichas, literatura, se tivesse alguma coisa aonde ele precisasse se reportar, ou o grupo precisasse se reportar à estrutura da igreja, era ele que representava o grupo. Né? Por exemplo, existe um representante de geral, RSG, né? Representante de serviço do grupo. RSG, o representante, né, de serviço do grupo, Isso. Ele representava o grupo dentro da estrutura de NA. O secretário administrativo representava o grupo dentro da estrutura que não, vamos botar assim, dizia respeito à NA. Por exemplo, então, tudo que fosse com a comunidade. No Gata, quando eu peguei a secretaria, foi após a morte de um companheirinho, né, nosso, que ele faleceu, se não me engano, eu não me lembro se foi acho que foi em 92. Ele faleceu e meu antigo padrinho falou: olha, a gente vai te preparar. Eu me emociono. Fica tranquilo, mano. A gente está em casa, a gente entende exatamente o que é isso. E eu, quando cheguei e fiquei no grupo, esse meu padrinho, ele falou: olha, o secretário do grupo, uma vez por mês, tem que estar presente numa reunião que o padre Amaro, né, que foi a pessoa que recebeu a gente, que abriu as portas do Gata para que a gente funcionasse. Ele falou: quer tomar uma água? Quer parar um pouquinho para tomar uma água? Está tranquilo. Enfim, ele falou assim: uma vez por mês, a igreja faz uma reunião no salão onde todos os setores da paróquia, todos os serviços que a igreja presta à comunidade estão representados. Né? As áreas de assistência social que a igreja fazia, né? Trabalho junto à comunidade com pessoas carentes, trabalho de doação de material, trabalhos que não tinham nada a ver com o NA, mas como o NA fazia parte de um dos serviços que a paróquia tinha ali dentro, vamos botar assim, ela abriu o espaço dela para isso, ele falou: uma vez por mês, um representante do grupo tem que estar lá. Até para que, na hora que cada um trouxer as coisas, você possa falar: olha, aqui nesse espaço funciona um grupo
onde a gente leva mensagem para pessoas que têm problema com álcool ou com droga, para que a comunidade soubesse que existia, não havia IP, não havia na época HI, não havia nada disso. Vamos botar assim, era uma maneira... Sim, era só um grupo era uma mesmo, maneira né? de a gente fazer um IP, né? A gente nunca teve esse nome, e a gente fazia isso. E lá nessa reunião a gente dizia, olha, a reunião acontece terça, quinta, sábado e domingo nesse horário, domingo a reunião é aberta, então qualquer pessoa pode participar, inclusive o Padre Amaro participava das nossas reuniões. Era uma maneira de dizer o que a gente estava fazendo e de que existia, né, um lugar onde pessoas que tivessem problema com álcool e com droga poderiam se recuperar ali. E aí eu comecei a fazer isso, né? E aí depois as pessoas me elegeram secretário administrativo, né, junto com o meu padrinho, e eu tinha esse entrosamento, né? Tinha que comprar alguma coisa, eu ia com o tesoureiro, a gente escolhia a coisa, o tesoureiro fazia o pagamento, a gente levava para o grupo, comprava café, comprava açúcar, troca de cinzeiro, isso, aquilo. Tinha que fazer alguma melhoria na sala, pintar a sala. A primeira vez que a gente pintou a sala, em 91, nós fizemos um mutirão, falamos com o padre, podemos pintar a sala? Ele viu que a gente tinha boa vontade em manter o lugar asseado, bem, né? Uma coisa que as pessoas pudessem... Bonito, bem receptivo. E aí a gente pintou o salão todo, depois a gente invernizou todos os armários do salão, o piso era um piso, tinha um tablado onde a igreja fazia peças de teatro, essa coisa toda, a gente invernizou o tablado todo, cuidava do piano que existia lá, apesar da gente não usar, mas era uma maneira da gente demonstrar a gratidão que tinha com a igreja. E foi assim que eu comecei a prestar serviço, sabe? Tentando ser útil de alguma maneira. E a gente vem fazendo isso até hoje dentro da igreja. Bacana. Né? E isso fez parte da minha recuperação. Foi isso que... foi a maneira que eu encontrei de criar um vínculo com a Irmandade, sabe, Zé Alves? Porque eu, quando cheguei, eu passei 2 anos planejando voltar a usar, né, planejando tirar a vida de uma pessoa, literalmente, sabe? Que tinha me ameaçado quando eu estava lá fora. E após um período de quase 2 anos, né, perto de chegar a essa época, me veio assim uma ideia na cabeça de que talvez tudo aquilo que eu tivesse vivenciado, né, e que eu queria me vingar, se eu parasse e olhasse aquilo por outro ponto de vista, talvez eu entendesse que aquilo fez com que eu voltasse naquela clínica que eu tinha passado 2 vezes e me desse... Precisava abrir mão, né, Zé? A oportunidade de entrar em recuperação, ou pelo menos tentar. E aí, quando eu percebi isso, eu percebi que eu passei ali 2 anos sofrendo, querendo fazer uma besteira muito grande com a minha vida e com a vida de outra pessoa. Sim. Né? E quando eu consegui ver isso, eu parei de sofrer um pouco e sabe, é como se a minha recuperação tivesse tido um despertar ali, sabe? Olha o que você está querendo fazer, porque aquilo que aconteceu lá atrás, de alguma maneira, fez com que você voltasse para aquela instituição, que você se desse uma oportunidade de ficar limpo, que você encontrasse pessoas que você já tinha conhecido quando passou lá pela primeira vez, que você se desse essa oportunidade, você viesse a conhecer um programa, pessoas que poderiam te ajudar a você ter uma nova maneira de viver. Foi um degrau da escada, né, Zé? Isso foi um degrau da escada, né? Foi um degrau. É isso aí.
Carlos, eu estou super emocionada aqui também, segurando, me emocionei junto com você. Realmente, o serviço, ele nos proporciona, né, muitos despertares espirituais, né, porque nele a gente vivencia aqui o princípio espiritual, que é a boa vontade, né, que é muito exemplificado através do serviço. Me emocionei muito agora aqui com o seu relato. Vamos dar seguimento aqui para o nosso podcast, né? Então, esses últimos 2 anos têm sido anos bem atípicos, né? Anos difíceis, que estamos vivenciando essa pandemia do Covid, porém, a NA, mais uma vez, se reinventou, né? E transformou isso numa oportunidade, uma oportunidade de estar na casa de cada um, né, no celular de cada um, que foi com a abertura das reuniões online, né, isso expandiu as nossas reuniões, né, quase praticamente 24 horas do dia nós estávamos tendo reuniões. E então, o Grupo Gata, também no Rio de Janeiro, né, que é um dos nossos grupos mais antigos, que é um grupo presencial, também aderiu ao movimento das reuniões online e continua até hoje. Então, o tema central da nossa conversa, ela é princípios espirituais. E eu falei do Grupo Gata porque sei que tem uma reunião online, que o tema principal dessa reunião é princípios espirituais. É isso mesmo? Quais são os dias e horários dessa reunião? Como é que funciona essa reunião específica de princípios espirituais? Vamos lá, Lorena. Existe essa reunião funciona aos sábados, às 9h30 da noite, que é o horário que ela começa, pelo ID 914-528-4993, que é o da unidade de serviço. E lá atrás, quando a gente pensou sobre esses princípios, a gente pensou sobre os princípios contidos, primeiro nos passos, depois nas tradições, né, misturando o isto resulta e o guia para trabalhar os passos, né, que são, vamos botar assim, as duas literaturas que traziam explicitamente quais eram os princípios, tanto de passos quanto de tradições. E aí, para quem chegou agora, funciona, né, Zé? Para quem chegou agora, é o funciona. Isto resulta, agora é o funciona. Eu vou usar termos que são termos da época da literatura lá de trás, né? É o funciona hoje, porque antigamente o livro era Isto Resulta Como e Por Quê, né? E aí o Cláudio trouxe também o Viver Limpo, né? Na época ainda não estava, ele ainda não estava traduzido para o português, a gente fez uma tradução, usamos aí uma tradução que não era aprovada pela Irmandade, mas a gente tinha ali os princípios e tinha como extrair ali alguma coisa nova, né, que a gente pudesse utilizar como ferramenta, né, para recuperação. E aí vocês me permitem, eu vou usar aqui, deixa eu até abrir aqui, porque quando a gente abriu esse grupo, nós abrimos, inclusive, um grupo pelo WhatsApp, onde a gente, né, colocou o nome das pessoas para que a gente pudesse divulgar essas reuniões. E lá tem exatamente, né, qual eram os preceitos, quais eram as diretrizes para essa reunião. Eu estou tentando achar aqui. Grupo de princípios. Grupo Legal, de princípios então, espirituais. tem toda uma estrutura, lá, né? Na descrição do grupo, eu coloquei assim, né? Quer dizer, não vou botar nós, né? Porque nunca sou eu sozinho. Sejam todos bem-vindos.
O grupo de estudo de princípios espirituais foi criado para proporcionar que nossos membros possam desfrutar da recuperação através dos princípios espirituais contidos nos passos, tradições e conceitos de NA. Esperamos que este grupo atinja seu propósito de ser uma ferramenta para o adicto e esperamos que todos desfrutem dessa ferramenta. Desejamos bons momentos e que o poder superior nos ilumine nessa jornada de recuperação. Isso são as diretrizes do grupo, que é onde a gente colocou lá, porque no fundo, tudo que a gente desejava era proporcionar às pessoas sair daquele padrão do qual eu, quando cheguei, e muitos que já estavam, né, meu padrinho inclusive, que a gente batia na mesa, que gritava, que esperneava, que se fosse preciso, né, engolia urubu com pena e tudo, de asa aberta, fosse, né, para que ficasse limpo. E não existia mais esse tipo de abordagem quando a gente percebe que a gente tem uma literatura, a Irmandade é de Passos, e aí eu passei mais de 20 anos praticamente ficando limpo na marra, sabe, sem praticar o programa, que o guia só chegou em 2005, nós estamos em 2022, tem 17 anos que o guia... Sim! Isso é uma coisa importante, né, Zé? Isso é uma coisa importante de lembrar, né, para os nossos membros que são mais novos, que a literatura não chegou não veio quando assim, chegou o NA no Brasil, né? Não veio assim. Ela é uma coisa recente, né? Que teve uma importância muito grande nessa mudança de paradigma dentro da Irmandade foi o Sérgio Murilo, porque ele, durante muito tempo, ele falou exatamente isso. A gente está aqui brigando, às vezes, né, tentando levar a recuperação na marra, e o programa são 12 passos e a gente não sabe o que é isso, a gente não sabe como praticar, a gente não sabe como se inventariar, a gente não se conhece. Quantas pessoas já fizeram um ciclo do primeiro ao 12º passo completo? Muito poucos. Quantos se inventariaram? Quantos já escreveram lá quais são os seus defeitos de caráter? Escrever realmente, né? Existe uma parte, desculpa eu estar falando assim tanto, né? Mas existe uma parte que diz que só quando eu admito para o meu eu mais profundo a natureza exata das minhas falhas é que eu tenho boa vontade ou capacidade de escolher outro caminho. Olha aí, literatura é uma coisa importantíssima na nossa Irmandade. Vou deixar um salve aqui para os nossos servidores de RTL, meu amigão Carlinhos, aqui o nosso coordenador de RTL Nacional. Porra, salve aí para vocês, grande. Carlinhos, tamo junto. Você tá falando? Carlinhos, sem barba tá esquisito, Carlinhos, porra. Mas tá bonitão ainda, cara. Meus amores, vamos seguir aqui. Carlos, já que a gente está falando de princípios espirituais, muito interessante essa questão do grupo do WhatsApp, que a partir dele nós fomos para a reunião online, e mostra a boa vontade dos companheiros em utilizar mesmo uma tradução ainda que não era oficial, mas que tinha muita boa vontade, né, de levar essa mensagem, de aprender um pouco mais, né, principalmente para essa galera nova que está chegando, né. Então, a pergunta que eu te faço, você acredita que é possível um adicto permanecer em recuperação sem a prática dos princípios espirituais que são mencionados nas nossas literaturas? Veja só, eu dizer que não, eu estou negando a minha própria história e a história de muitos que chegaram junto comigo. O Puig, por exemplo, a gente deve ter uma diferença aí de 4 meses, 3 meses, 5 meses, alguma coisa assim. Eu vejo que, em grande parte das vezes, a gente praticou esses princípios de uma maneira inconsciente e completamente desconhecidas. Praticar o princípio da boa vontade, né? Determinação, princípios espirituais da honestidade,
né? E tantos outros, mente aberta, renúncia, né? Isso tudo a gente, por várias vezes na minha vida, eu pratiquei isso, mas sem saber que eram princípios espirituais e que eles, de uma maneira ou de outra, lá na frente, eles estariam contidos dentro da literatura de Enian. Eu acredito que hoje, né, a gente está, de alguma maneira, fazendo ou escrevendo alguma coisa que vai servir como base para as futuras literaturas, né, de Enian. Porque, no fundo, quando a gente pega uma literatura para escrever, isso não parte da mão de duas pessoas, dois membros de Enian. A gente compila experiências, né, mundo afora, e de uma maneira, vamos botar assim, quase que global, né, de muitos adictos trabalhando para que isso seja compilado e seja escrito, a gente vai trazendo e vai pegando experiência dessas pessoas, e é isso, é essa diversidade de experiências, de trocas de ideia, que vão alimentando, sabe, a nossa não, pode ser até história, né, mas a nossa maneira de vivenciar o programa e de escrever. Quem é que diria, em 2015, você estava falando de reunião online, né? Em 2015, algumas pessoas começaram a abrir grupos de recuperação online, e não eram todos estruturas de NA. Né? Havia um que é o chamado Quinta Tradição, que é um grupo que pertence à região Paraná 44, PR 44. Ele funcionava através do aplicativo Zelo. E existiam outros grupos, como Sozinho Nunca Mais, o Estudo 12 Passos Ação, que eu, Picaldo que está no Piauí, Bruninho, que está em Angatuba, e o Sérgio Murilo ficava em Campinas, a gente servia esse grupo. Então, todos os dias tinham reuniões, começava às 10 da noite até meia-noite. Pelo Zelo tinha, um dia era o Sozinho Nunca Mais, o outro dia era o Quinta Tradição. Né? E no sábado a gente fazia o Estudo 12 Passos da Ação. E veio o rádio também nessa onda. Então, agora, quando chegou a pandemia, sim, houve o incremento de uma outra plataforma, que foi o Zoom. Né? E com essa plataforma do Zoom, onde as pessoas poderiam se ver, né? E era uma coisa mais dinâmica, era uma coisa mais inovadora, o Zoom, de uma maneira, foi esvaziando, as pessoas migraram muito para o Zoom. Mas o Zelo ainda funciona, né? O canal esses Estudo grupos 12 ainda Passos funcionam, Ação, né? a gente resolveu parar um pouquinho. Encerrou lá, né? Mas o Quinta ainda tá, Sozinho Nunca Nunca Mais, eu acho que ainda acho que funciona não, ainda. eu acho que ele parou, entendeu? O Quinta Tradição, o Batata, eu acho que ainda está segurando aquela estrutura, está segurando a estrutura lá. Quer dizer, tem servidores abnegados por esse Brasil todo e mundo afora. Eu vi a importância desses canais lá pelo Zelo. Eu estava, só para trazer uma experiência a vocês, aqui no Rio de Janeiro, eu estou num lugar onde, se eu sair, tanto em frente da minha casa, 3 quadras, eu estou num grupo. Se eu sair para a esquerda, num raio de 3 quilômetros, eu tenho, vamos botar assim, 4, 5 opções de recuperação em grupo presencial. Mas dentro de uma reunião online no Zelo, legal, no Quinta Tradição e no Sozinho Nunca Mais, eu ouvi um rapaz falando, não sei se rapaz ou uma pessoa mais velha, enfim, a gente não via a imagem, a gente só ouvia a pessoa, dizendo que se ele quisesse estar presente num grupo, ele tinha que dirigir 300 quilômetros numa estrada para chegar num grupo presencial.
e depois para voltar para casa, voltar mais 300 quilômetros. Olha só. Eu ouvi de uma mulher que ela tinha que deixar, para ela fazer a recuperação dela, não tinha um grupo presencial na cidade onde ela estava, que ela tinha que deixar a filha dela pegar um cavalo, cavalgar para cima de uma colina, para poder pegar um sinal de internet para, às 10 da noite, acessar uma reunião online pelo Zelo. Ali. Olha só. Mesmo online ainda tinha isso. Onde ela estava não tinha sinal de internet. Então, ali eu percebi que eu era um privilegiado no Rio de Janeiro. E que, de alguma maneira, sim, eu precisaria dar aquilo que eu recebi de graça, de alguma maneira, ou prestando um serviço, ou estando lá para dizer, olha, obrigado por você estar aí, sabe? A sua história me comove, né? E eu vejo que meu problema é mínimo perto do problema dessas pessoas. E aí, quando chega a pandemia, vocês terem ideia, dentro de uma reunião do GATA, através da unidade de serviço, a gente ficou sabendo que vários lugares no Brasil não tinham grupos presenciais. Em Timbal do Sul, eu conheci Rio Grande do Norte, eu conheci o litoral norte até Touros, mas eu não conheci o litoral sul. Pipa, que fica no município de Timbal do Sul, não tinha um grupo presencial. Então, a gente... Eu sei. Ai, cara, nós conseguimos abrir agora no final do ano passado, cara. São que fantástico. Coisas que às vezes emocionam a gente. Eu não preciso ir tão longe. Dentro de São Paulo, na cidade onde o Bruninho servia junto comigo, o Sérgio Murilo estava em Campinas, eu estava no Rio. O Picaldo está em Teresina, mas o Bruninho está em Angatuba, interior de São Paulo. Angatuba não tinha grupo, cara. O grupo vai fazer 2 anos, ou fez 2 anos agora, sabe? Então, a gente percebe que tem lugares aqui no Rio de Janeiro, às vezes, por causa de guerra de tráfico, numa comunidade, as pessoas não podem sair para ir a uma reunião presencial. Quando sai, a guerra está instalada, o cara não tem como voltar para casa, tem que ficar esperando. Ai, cara... Isso acontece. Então, essas coisas, sabe? Puxa vida, a gente percebe que tem muita coisa a ser feita dentro de NA. Sabe? Muito. A gente tem muito que trabalhar. Isso é verdade. Para que essa mensagem chegue àquele adicto que está sofrendo. Com certeza. Isso aí. Nós estamos aqui para isso. Vou falar aqui da questão das mulheres, ó. Na pandemia, a gente abriu um grupo só por elas, que foi um grupo de propósito feminino, né, e muitas companheiras também, né, relatavam que tem a questão do feminino, que tem muitas mães que estavam começando com bebês, que essas nossas companheiras elas ficam impossibilitadas de frequentar tanto uma reunião. Então, nas reuniões online, elas podiam participar, amamentando seus filhos e cuidando, né, dos seus filhos. Também companheiras que moravam em zonas rurais, em fazendas afastadas, e companheiras que estavam internadas dentro de instituições, também elas estavam podendo participar das reuniões online. Então, foi muito especial mesmo. Eu acho que veio para ficar, né? Veio para ficar, o online veio para ficar. No GATA, em 93, se eu não me engano, acho que foi 93 ou 94, a gente abriu um espaço numa salinha anexa ao GATA, separada do GATA, o grupo Fênix, que era só de mulheres, onde as mulheres poderiam frequentar esse espaço, onde lá elas poderiam dizer coisas que às vezes não tinham coragem de dizer perante grande parte dos membros que eram homens, né? E se colocarem lá. E nessa mesma época a gente também abriu o grupo Positivos, que é lá no Posto 6 em Copacabana, exatamente para aquelas pessoas que tinham o problema do HIV positivo, que algumas dessas pessoas não tinham coragem de falar isso, porque era algo novo, era algo que estava afetando a todos,
né? Quando falava com um adicto, olha só, entrou em recuperação, meu amigo, vai fazer um exame de sangue completo, vai ver se você tem HIV ou não, isso travava. Né? Eu fui uma das pessoas que eu travei quando eu tive que fazer exame de sangue para, né, ver ali realmente até onde, né, o meu uso, né, acarretou alguma coisa. Graças a Deus eu não sou soro positivo. Mas... E tem assuntos, né, Zé? Tem situações que são bem particulares, de adicto para adicto, né? E de ter um lugar para falar sobre isso, talvez deixem com que as pessoas se sintam mais confortáveis, claro, né? A verdade é essa, né? Mais conforto. Zé, o que você pode dizer assim? A gente está falando também muito sobre princípios espirituais e tem muita gente nova, né? O online deu essa possibilidade também, não só o presencial, alguns grupos já voltaram, mas o online, sobretudo, nesses últimos anos, uma enxurrada de companheiros novos, companheiros e companheiras, né? De vários lugares, e que estão começando agora a sua recuperação, começando a ouvir sobre princípios espirituais no DNA. O que a gente pode falar assim para essas pessoas assim, mas sem parecer ser um padre, sabe? Sem parecer ser um pastor assim falando sobre princípios espirituais. Que quem está chegando às vezes acha isso, né? Que a gente está falando de religião. A gente não está falando de religião, né? O que a gente pode dizer para essas pessoas assim, Zé? Se eu parar e analisar esses princípios espirituais, eu posso olhar isso pelo ponto de vista filosófico, ético e moral. Legal. Quando eu falo para alguém honestidade, mente aberta e boa vontade, né, eu não preciso entrar na área espiritual, espiritualista ou religiosa, né, até porque o programa não me pede nada disso. Sim. Eu posso olhar os princípios espirituais como princípios éticos e morais. Legal. Se eu voltar lá à minha educação, eu vou perceber que não só meus pais, como a maioria dos pais, e acredito que todos os pais, quando educam os filhos, eles sempre falam de ser íntegro, ser honesto, né, de ser uma boa pessoa, de quando for praticar alguma coisa, pensar no seu semelhante. Aquilo que você não gostaria que fizessem com você, não faça com seu semelhante. Quer dizer, isso tudo, de uma maneira ou de outra, está inserido nesses princípios espirituais da gente. Né? Honestidade, né? Honestidade não é tanto, ser honesto não é questão de pegar um dinheiro, né? Tá ali escondido, Jogo do pão. Ou mesmo aquela coisa, eu durante muito tempo, aquela coisa, achado não é roubado. Né? Existe um ditado, né, que na minha época era muito... e aí, um belo dia, eu estudando direito, uma pessoa falou assim, a coisa mais errada que existe é você alegar que ficou com uma coisa que você achou porque o achado não é roubado, não é furtado. Mas o que você achou, com certeza, foi alguém que perdeu. Pertencia. E não é correto. E não é correto se você parar e pensar no teu próximo, você vai perceber que se você tivesse perdido seu relógio, ou sua carteira, ou que fosse um anel, ou que fosse R$10, seja lá o que fosse, você gostaria que aquela pessoa que achasse falasse assim, poxa, olha só, eu vi o rapaz andando ali, ele foi puxar o telefone do bolso, caiu um bolo de dinheiro ali. Será que é correto a pessoa ficar calada e ir lá apanhar, porque, na realidade, ele não furtou, ele não tirou da pessoa? Mas aquela pessoa que perdeu, será que aquele dinheiro ali não era um dinheiro para pagar uma conta do aluguel dele? Legal. Não era para, de repente, comprar o leite do filho dele que está em casa? Não era para pagar a escola ou a faculdade que ele está com dificuldade, trabalhando e estudando para melhorar a vida dele? Então, quando eu paro de sair do meu egocentrismo, de olhar para o meu umbigo, eu começo a perceber
que existem outras maneiras de olhar para aquele mesmo fato sem que seja, sabe, do meu interesse imediato. Legal. Isso é honestidade. Isso é ter mente aberta e olhar que, olha só, o simples fato daquela pessoa ter deixado o dinheiro cair ali não me dá o direito de ir lá e ficar com aquele dinheiro, porque aquilo ali não é meu. Ainda mais quando eu sei que a pessoa acabou de perder. Legal. Ainda mais quando eu sei que se o cara me deu o troco errado, aquele trocador, quando ele for lá ver o número de passagem que está registrado lá na roleta e o dinheiro que está na gaveta, não vão bater. Vai fazer falta. Ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar. É isso. Eu te perguntei isso, Zé, assim, e falei sobre isso, porque assim, quando eu ingressei na Irmandade, há 12 anos atrás, eu ainda tinha uma confusão muito grande, assim. Leram a terceira tradição para mim, falaram que eu não precisava exatamente ter uma religião para ser meu medianário, mas que se eu tivesse também não tinha problema nenhum, né? Mas aí quando se falava de espiritualidade, eu ainda confundia muito a espiritualidade e religião. E aí você trouxe uma outra perspectiva muito interessante, né? Como ver essa parte ética e moral da coisa, né? E pô, não dá para a gente confundir, né? Espiritualidade, princípios espirituais e religião. O adicto pode ter a religião dele, né? Mas ele não, a gente não pode confundir isso, né? Talvez a gente entre num buraco negro se a gente fizer isso dentro da nossa recuperação, né? Na Irmandade. O que eu vejo é que muitas das nossas atitudes, né, não é nem aquela coisa que meus pais passaram para mim. No juízo final, aquela coisa, aquela visão religiosa, você vai ser julgado perante seus atos. O meu maior julgamento não vai ser no dia que eu morrer, não. O meu maior julgamento é hoje. É agora. Quando eu faço alguma coisa e a minha consciência fala assim para mim, tu está fazendo besteira. Isso. Porque para e pensa que às vezes... Porque às vezes eu estou dirigindo, eu fico irritado que o cara está buzinando atrás de mim, aí dá vontade de sair do carro, mandar o cara para aquele lugar, aí vem uma vozinha assim, olha só, encosta, deixa ele passar, porque às vezes ele está com alguém dentro do carro precisando ir para um hospital. Será que, porra, você sabe se ele está com a mulher num hospital dando luz ao filho dele? Ou se ele está infartando ali dentro do carro, precisando dirigir urgente para um hospital? Alguma coisa desse tipo. Então, ao invés de se irritar e querer brigar com as pessoas, dá passagem, deixa a pessoa ir embora. Sabe? Você não se irrita, você não pega aquela carga que essa pessoa está vindo, porque às vezes o que ele está fazendo é necessário para o momento que ele está vivendo. E eu não posso deixar, né, as pessoas interferirem na minha espiritualidade, né, Zé? Qualquer atitude da pessoa vai interferir na minha espiritualidade, qualquer atitude, pô, que espiritualidade é essa, né? Como é que você tá? Eu posso dar poder, né, para os outros sim. sobre o meu caminho espiritual. Né? Então, como a gente tem falado muito de princípios espirituais, né, então a gente não tem como fugir dos passos, né, ou da prática dos 12 passos. Que é a nossa recuperação em Narcóticos Anônimos, nós temos um programa que é um programa de 12 passos. Então, Zé Carlos, fala para a gente, para falar assim da forma mais simples possível, o que são os passos de Narcóticos Anônimos com as tuas palavras e qual é a importância dessa prática na sua recuperação? Tá bom, vou tentar fazer um apanhado. Boa pergunta, hein, Zé? Quando eu cheguei, né, eu fiz até o 5º passo dentro de uma instituição, onde a gente não tinha guia, não tinha nada. A gente simplesmente eram situações que as pessoas falavam lá para a gente, olha só, eu quando cheguei dentro de uma clínica, eu cheguei, botei minhas malas lá, fui para a cama deitar e a pessoa falou assim para mim, peraí, para, tu não está aqui de férias, não. Tu não veio pagar um hotel para engordar e ficar aqui dormindo, não. Você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e vai escrever sobre a sua vida.
sobre o porquê que você está aqui dentro. Vou ter que ser o chato do me identifico. Me identifico, companheiro. Me identifico. E aí, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: olha só, tu já passou aqui 2 vezes e não conseguiu. A gente cansou de mandar você ir para grupo e tu não foi. Então, agora que a casa caiu, você precisa escrever sobre a tua vida. O que é que te trouxe aqui? E eu achava que era uma única substância. Aí ele começou a colocar as situações para mim, né? E puxando da minha memória coisas que eu já tinha vivenciado e que tinha passado até mesmo dentro dessa clínica. E ele falou assim: olha só, quando você olha para trás, o que você vê é um rastro de destruição. E esse rastro de destruição tem um ator principal, que é você mesmo, sabe? Sim. E algo que proporcionou você fazer tudo isso, que foram as substâncias que você usou, independente de ser álcool ou qualquer outro tipo de droga. Então, fica claro que você, sob efeito dessas substâncias, tu não funciona, ou se funciona, funciona de uma maneira autodestrutiva. Então, tua vida aliada a essas substâncias não tem mais como. Então, você precisa admitir que você é impotente perante todas essas substâncias que destruíram parte da tua vida. Isso está claro para você? Eu falei, Agora, admitir isso e aceitar isso é outra coisa completamente diferente. Dá outro podcast. Só essa frase já dá outro podcast. Porque às vezes a gente chega na Irmandade e pede ao recém-chegado que ele aceite. E a aceitação, a rendição, aceitação e rendição é a última etapa do primeiro passo. A primeira coisa, a gente admite que aquilo ali aconteceu. Realmente eu fiz essa gama de besteiras aqui. Agora, aceitar e renunciar àquilo é o que a gente chama de largar a toalha. Porque às vezes a gente vê o adicto indo e voltando. Ganhei um emprego, não sei o quê. Aí o cara vai lá e vai comemorar que conquistou o emprego. Aí enche os cornos. Segurou na etiqueta, né? Ficou segurando a etiqueta na toalha. É um ato falho, mas aí ele vai experimentar toda aquela insanidade de novo. E aí meu padrinho, quando eu cheguei, ele falava assim: tu tá na turma do tá vendo. Tá vendo aí? Tu foi lá, tá vendo o resultado qual é? Tá voltando aí de cabeça baixa. Tá vendo aí? Tá voltando de cabeça baixa. Essa é boa, viu? E aí a gente sai desse primeiro passo, onde a gente precisa admitir, né, a impotência perante álcool e droga e que a vida se tornou incontrolável, para perceber, a primeira fase é perceber que existe um programa e que existem pessoas que com esse programa estão conseguindo ficar livre de álcool e de drogas. Legal. Eu começo a perceber isso. Aí as pessoas falam assim: olha só, vem com a gente, frequenta a reunião, faz isso. Né? Vou arrumar um padrinho para você. Tu não conhece nada aqui, mas a gente vai botar uma pessoa para te acompanhar, para todo dia você estar dentro de uma reunião, para te chamar para a reunião, para quando você tiver vontade de usar, a gente dava uma fichinha de telefone antigamente, de orelhão. Hoje em dia, o orelhão não existe mais. Hoje em dia, tudo é celular. Mas, antigamente, a gente dava uma fichinha de orelhão. Aí, antes de usar, quando der vontade, pega e liga. A gente vai aonde você estiver. Os próprios membros trocavam essas fichas. Então, isso era parte desse segundo passo, de vir acreditar que aquelas pessoas que estavam ficando limpas, elas estavam conseguindo, de uma maneira ou de outra, através desse programa. Então, eu venho acreditar. E aí, quando eu começo a fazer as coisas que essas pessoas estão falando para mim, eu começo a experimentar o que elas estão experimentando. E esse vir acreditar se transforma em esperança. Eu espero que aquilo funcione para mim também. Esperança é de esperar. Né? Vem do verbo esperar. Esperar em alguma coisa que está funcionando para outro. Então, esse vir acreditar se transforma em esperança e isso mais tarde vai se transformar em fé.
Viemos acreditar que um poder superior poderia nos devolver a sanidade. O que é sanidade? Quando eu chego, eu não sei. Se eu venho de um mar de insanidade, de um mar de lama, de escuridão, onde eu fazia coisas que só davam erradas, e as pessoas falam, olha só, se você não usar hoje, frequentar uma reunião, né, conversar com o seu padrinho, né, vir aqui, vai funcionar para você. Um dia de cada vez. Não usa hoje, volta amanhã. Então, quando eu começo a fazer essas coisas, começam a dar certo, eu começo a vir acreditar que isso está funcionando para mim também. Legal, vivencia, né? Não é só olhar os outros, mas vivencia a coisa. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, olha só, e agora não para nesse segundo não, vamos para o terceiro. Porque no terceiro você vai ter que entregar essa tua vontade que você tem, às vezes, de querer beber. Você pega essa fichinha de telefone, liga para uma pessoa, porque essa pessoa vai te apanhar aí, vai te levar para uma reunião. Então, começa a entregar a tua vontade para depois entregar a tua vida, porque você vai perceber que a tua vida vai mudar. Legal. E aí, desse segundo passo, eu vou para um terceiro. E aí, chega no terceiro, quando eu começo a desenvolver essa esperança, essa fé, começo a entregar a minha vontade, começo a perceber que isso funciona na minha vida, o cara fala assim, agora você vai precisar saber quem é você. Quem é o Zé Carlos? Né? O que o Zé Carlos quer? Né? O que o Zé Carlos espera da vida? Que doença é essa que o Zé Carlos tem, que o pessoal chegou dizendo que, pô, tu é toxicômano, tu é adicto, tu é isso, tu é dependente químico, tu é um monte de coisa. O que é isso? Né? Que doença é essa? Que programa é esse? O Sérgio falava tanto isso. Né? Quem sou eu? Você vai precisar se inventariar. Você vai saber quem é você. Meu primeiro padrinho falava assim, ó, você vai ter que dar um mergulho para dentro de você e encontrar uma maneira de você ficar aqui dentro junto com a gente. A aventura começa, né? A aventura começa, de se conhecer, né? E aí, porque quando você chega, vamos botar assim, você chega num trabalho, em obra tem muito isso. Né? Uma vez por mês tem que fazer um inventário da obra. O que é inventário? Eu tenho uma prateleira aqui cheia de livros, que eu não sei nem que livros tem. Então, eu vou tirar tudo aquilo de dentro da prateleira, vou botar o nome de cada livro, editora, o ano, listar tudo, fazer uma lista daquilo ali e botar tudo ali no lugar. Aí eu vou relacionar assim, ó, livro de história eu tenho 1 ou 2, livro de geografia eu tenho 1 ou 2, né, de psicologia eu tenho 1, de sociologia, de matemática eu tenho tantos, e aí eu vou organizar aquilo ali. Isso é um inventário. Eu preciso fazer um inventário da minha vida. Saber, vem cá, por que você não consegue dizer para tua mãe, para os teus pais que você os ama? Que dificuldade é essa que você tem de externar teu sentimento? Como é que você sente? Isso é um sinal. Isso são perguntas que estão lá no guia. Né? Quantas coisas você deixou de falar para as pessoas que você gostava por ter medo de ser julgado, de ser ridicularizado? Porque eu fui educado para não sentir nada. Homem não chora. Homem não chora, isso é... E aí, até quando eu vou afogar meus sentimentos para tentar parecer uma pessoa forte? Eu vou continuar botando máscaras na minha frente para não mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto? Vou continuar vivenciando personagens na minha vida para tentar mostrar uma coisa que eu não sou ou tentar parecer para o outro aquilo que o outro gostaria de ver em mim? Eu deixo de ser eu mesmo. Perguntas profundas, né? Não dá para fazer isso tudo sozinho, né? Não dá. E aí eu preciso ter um padrinho, eu preciso abrir meu coração para vocês dentro da reunião, porque quando eu falo isso dentro de uma reunião, olha, eu tenho uma situação que às vezes eu tenho dificuldade de conversar com meu filho. E meu filho, às vezes, parece meu pai, porque é ele que fala assim, olha, se abre. Por que você não fala o que tu está sentindo? E aí eu começo a chorar. Por que dessa inabilidade de lidar com o sentimento, cara? Da onde vem essa coisa
que habita dentro de mim, que fala assim, olha, tu não pertence a nada. Nossa, mano. Essa é uma vozinha, aquela vozinha que quer destruir, né? E isso a gente detecta, né, com essa escrita dos passos, né, com esse inventário que a gente faz. E aí você vai para o quinto precisando chegar na frente de uma outra pessoa, perante a Deus e perante a você mesmo, e falar isso tudo. Eu tenho inabilidade de lidar com os meus sentimentos. Eu tenho medo de dizer o que eu sinto. Eu tenho medo de ser rejeitado, porque lá atrás eu sofri rejeição pelos meus pais. Eu tenho medo de falar alguma coisa e a pessoa fala assim, tu é muito doido, meu irmão, fica para aí porque eu não quero nem chegar perto de tu, sabe? Que medo é esse? E falar para o outro assim, olha só, eu tenho muita insegurança, porque esse medo é enquanto está dentro da minha cabeça, mas quando eu enfrento esse medo e consigo falar isso para o outro fala assim, porra, bacana, bem-vindo, também sinto a mesma coisa que você, só que eu não preciso mais me esconder. Legal, né? Essa relação com o padrinho. Tem uma frase lá do Guia dos Passos que diz que a única forma que não se pode trabalhar os passos é sem um padrinho, né? Sozinho. E aí o apadrinhamento... Tem uma outra mais interessante no primeiro passo, que pouca gente conhece ela e passa batido. Você quer ver? Isso é do guia. Do guia? Do guia. Princípios quem não conhece ainda, né, nossa literatura completa, né, nós temos um guia para trabalhar os passos. E a única ressalva aqui é que não faça isso sozinho, hein? O que é dito em recuperação e me parece difícil de acreditar? Pedir explicações ao meu padrinho ou madrinha, ou então a pessoa que o disse? Passa. Porque às vezes a gente cansa de falar dentro de sala, honestidade, mente aberta, boa vontade, fala, mas não explica o que é isso, de que maneira a pessoa vai praticar isso. E aí tem uma perguntinha lá, o que foi dito lá na sala e você não entendeu, ou ficou com uma visão geral? Você perguntou à pessoa, vem cá, você pode me explicar melhor isso aí? Eu pelo menos, sou meio miolo mole. Dá para você me dizer o que você quis falar sobre isso? Recorrer, né, ao nosso padrinho. Porque senão eu fico dando uma de entendido, faço cara de paisagem, sabe, que é como se tivesse entendido a coisa, e passo batido. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de perguntar e o cara fala assim, pô, mas não estou entendendo nada, mas vou fingir que estou entendendo tudo. Que estou entendendo. O que é isso? É medo. É medo de perguntar, de falar, a pessoa fala assim, olha só, meu irmão, não precisa ter medo não, vem cá, deixa eu te explicar aqui. Vai sentar, porque quando eu dou essa atenção ao outro, eu estou dando essa atenção a mim mesmo, sabe? Eu penso no outro como eu gostaria de, sabe, de ser recebido, de ser, sabe, aceito ali dentro daquilo ali. É olhar o outro como a mim mesmo. É por isso que o apadrinhamento, né, é uma das maiores ferramentas que temos no programa de NA. Né? Sem um padrinho, uma madrinha, um adicto pode facilmente se meter numa grande enrascada. Então, como a gente está falando dessa ferramenta importante do apadrinhamento, falar de apadrinhamento é falar de princípios espirituais? Qual é a importância do apadrinhamento na recuperação de um adicto ou uma adicta? É de suma importância. Só que poucas pessoas sabem apadrinhar ou serem afiliados. Olha aí. Eu posso me colocar nesse lugar também. Porque não é fácil ser um padrinho, não é fácil ser um afiliado. Porque, na realidade, a gente lida com uma coisa interna nossa que se chama ego. Sim. Uma vez eu fiz uma partilha falando exatamente sobre a chamada era meu ego, meu paraíso e meu cárcere. Nossa, mano. Boa. Porque o meu ego é tudo aquilo que eu desejo, sim, ao mesmo tempo é tudo aquilo que me aprisiona.
Caramba, meu. E o programa me pede exatamente isso. Tira seu ego da frente e deixa o programa. Internaliza as coisas que o programa traz para você, porque sem você perceber, você vai ser uma pessoa melhor. Só que meu ego fala assim, não, que nada. Tu é o dono da situação. Que nada, tu é o dono da situação, tu tá com tanto tempo, bom, porra. Cara, tu entende de tudo, tu é bom, caramba. Cara, tu sabe, né? E não é só dentro do programa, é na nossa vida do dia a dia. Quando é que eu paro e falo assim, poxa, eu preciso levar em consideração a opinião do outro, talvez o outro tenha razão sobre isso. Seja lá o que for, dentro da minha área de trabalho, né, nas relações que eu tenho com meus filhos, com meus netos, sabe, com a minha mulher, com meus pais. É difícil falar assim, olha, o outro tem razão, eu estou errado. Nossa, mano, nem fala. Zé, a gente tá falando dos princípios aí, a gente falou bem exato, né, sobre o mente aberta, honestidade e boa vontade, né, que é a base, né, é a base da recuperação, né, e para você, existe algum outro princípio, assim, que é indispensável, assim, para tua recuperação? Poxa, mente aberta, boa vontade e honestidade, tudo bem, mas sem esse outro princípio aqui, nossa, a gente não vai longe, não dá para continuar. Zé Alves, eu falei e focalizei mais esses três em função do que foi dito. Às vezes a gente está tentando levar a mensagem àquele adicto que ainda está sofrendo e não entende o programa. Legal. Por isso eu coloquei aquela pergunta lá do primeiro passo no tópico de princípios espirituais. O que é dito, né? E eu não entendo. Eu pergunto, eu tenho coragem de perguntar e falar, olha, não entendi. Todos os princípios espirituais, para mim, eles se intercalam e eles se aglutinam de uma maneira que o programa não pode seguir somente com uma coisa ou somente com outra. Legal, cara. Se eu não tiver disciplina, eu não sigo adiante. Disciplina. Mas se eu tiver disciplina e não tiver mente aberta, honestidade e boa vontade, eu sigo? Também não. Também não. Você está entendendo? Entendi, O programa, meu irmão, se eu botar assim, a resiliência foi um princípio que ontem meu padrinho falou. E aí? Mas a resiliência é uma coisa que a gente, com o tempo, vai ter. Mas se eu não tiver disciplina, se eu não tentar colocar uma coisa que vai contra a minha vontade, contra a minha tendência, para que eu siga, isso também não vai funcionar. Então, às vezes, eu tenho que... Se eu não renunciar às minhas vontades próprias, que é um tema que é falado lá no terceiro passo, eu vou conseguir? Nossa, meu, não dá. Porque vai ter uma hora que a minha vontade própria vai falar assim, não, que nada aí, não dá. Tu já tá legal de grupo, já tá legal de reunião, porra, vai se divertir. Vai para outro canto, né, mano? Vai viver outra coisa, você já tá bem, né? Sabe? Então, o que eu preciso focar agora? O que seria, vamos botar assim, a mensagem ideal para que a gente levasse? Porque o adicto que ainda sofre, às vezes, ele está dentro de sala e não é só o recém-chegado. Às vezes é alguém que tem bastante tempo. E ele, às vezes, não consegue abrir o coração dele porque ele acha... Ele botou aquele tempo dele como uma carcaça, como uma couraça para se proteger, sabe? E não consegue trazer ele mesmo para uma reunião, sabe? Eu tenho um grande companheiro aqui que é prestador de serviço e, às vezes, ele me pediu até apadrinhamento e tal. Eu falo, olha só, menino, tudo bem, mas vamos trazer o fulano aqui para a reunião, vamos falar do fulano, porque o fulano, quando vem para cá, ele fala do pai dele, ele fala da mulher dele, ele fala da mãe dele, ele fala da família que ele deixou lá no Mato Grosso, ele fala disso, ele fala daquilo, mas ele não traz ele mesmo aqui na reunião. Você sente dor de trazer essa pessoa? Sabe? E aí... Fala de tudo, né, Zé? Fala dos filmes, né? Fala do futebol. Fala de tudo. E aí eu falo assim, vem cá, como é que é o fulano ter perdido a carreira dele
e hoje em dia está precisando procurar um emprego e precisando dobrar o ego dele para falar assim, olha só, eu não consigo mais trabalhar nessa área que eu tanto trabalhei durante anos e agora eu preciso me humildar e seguir alguma coisa que possa me dar um sustento. Eu consigo falar disso? Porque isso fere mortalmente meu ego, cara. Nossa, mano. Sabe? É eu dizer assim para vocês, olha só, eu fali como pessoa, sabe? Eu preciso recomeçar. Me dá uma oportunidade. O que eu posso fazer? Isso não é fácil. Isso não é fácil. Sabe? Então, às vezes, essa mente aberta, essa honestidade e essa boa vontade, ela tem que vir em primeiro lugar. Aí eu vou falar de determinação, vou falar de renúncia para o cara quando ele não está conseguindo trazer ele mesmo para a reunião. Difícil. E olha só, vamos ser honestos, meu irmão, vamos tentar dobrar esse ego aí que, porra, quando a gente chega, o meu chegou lá na frente, o meu entrou na sala antes de eu chegar, sabe? Julgando todo mundo, falando assim, eu te vi internado lá há 2 anos atrás, não sei o quê. Nossa. Pô, tu ainda... Sabe, eu cheguei assim, apontando o dedo, aí meu padrinho falou assim, toda vez que tu aponta um dedo, tem 3 apontados para você. Eu falei, como é que é? Ele falou, é isso aí, tu tá apontando o dedo para os outros, tem 3 apontados para você, cara. Então, os princípios são pequenas engrenagens, então. Elas andam juntas, não tem como. A gente pode até falar separado de cada uma, né? Mas na prática, a gente tem que estar com todo mundo funcionando, né? É isso aí. É isso. Eu vejo o programa assim. Eu também não estou querendo dizer aqui, Zé Alves, que eu estou coberto de razão ou que a minha palavra é a última palavra. Você está trazendo a sua experiência. É a maneira com que eu vejo o programa, tá sabe? Trazendo a sua experiência. Às vezes, cara, o adicto que ainda sofre sou eu, cara, prestes a fazer 31 anos dentro da sala, cara. É isso. Sabe? Isso não significa... Por isso que a coisa mais sábia que é dita é o seguinte, o programa é só por hoje, meu. E a pessoa que está limpa mais tempo é quem acordou primeiro. Eu gosto muito disso, Zé Carlos. Agora a gente vai para um outro momento aqui do nosso podcast, que é tipo um bate-bola. Já, Zé. Não, mano, peraí. O coordenador da unidade de serviço está aqui, o Pablo. Eu vou pedir para ele colocar mais. Ele tá eu vou pedir aí para ele colocar mais meia hora de ficha, por favor, tá? Bom, mas é isso, cara. O bate-bola é tranquilo, Zé. A Lorena vai falar aí algumas palavras aí e você fala que vem na sua mente, cara. Uma outra palavra ou uma frase, alguma coisa assim. É isso. Isso. Tá tranquilo. Então vamos lá, Zé Carlos. Primeira palavra, reunião. Isso é o princípio de tudo. Adicto. Eu. Adicção. Dor e sofrimento. Irmandade. Meu paraíso. Serviço. Doação. Princípios. A própria palavra já designa isso. É o que tem que vir em primeiro lugar. Passos. Solução da minha vida. Apadrinhamento. Reconhecimento de um poder superior. Recuperação. Recuperação. Movimento. Grupo Gata. Amor incondicional. Legal. Zé, bicho, a gente tem que encerrar. Eu vou chorar se a gente não encerrar também, cara. Bicho, eu queria agradecer em nome do Subcomitê de Unidade de Serviço, né? Eu agradecer, Lorena. Ai, ufa! Nossa, eu estou muito emocionada, né? Zé Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, poder participar desse momento com você e ajudar no serviço do subcomitê está sendo um momento ímpar na minha recuperação. Nós gostaríamos de ouvir mais algumas palavras suas antes do nosso encerramento. Muito obrigada mesmo e a palavra está com você. Antes de encerrar, eu só queria colocar uma coisa aqui, que uma pessoa, há muitos anos atrás, me cobrou, né, quando o Grupo Gata só tinha 4 reuniões por semana, que
o grupo precisava ter reunião todos os dias, de preferência em vários horários, e essa pessoa se foi há alguns anos atrás, se chama Armando. E aí ele falou assim, uma síntese do programa: grupo Passos Padrinho, partilha, literatura, meditação, doação, serviço, liberdade, confiança e amor. Pratique isso e você estará limpo e em recuperação e, acima de tudo, em evolução espiritual. Não pratique isso e você pode até ficar limpo, mas você estará completamente louco. Eu tenho uma gratidão muito grande por vocês, né, terem nos recebido aí do Grupo Gata, ter dado espaço para a gente transmitisse nossas reuniões. Né, agradecer imensamente ao Pablo, ao Zé Alves, a Lorena eu não cheguei a conhecer, ou se eu conheci, eu não a reconheci lá na convenção, mas Zé Alves e o Pablo, então eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande. Né, o Pablo, então, às vezes que ele me ligou, né, para conversar comigo sobre... Né, no aniversário do grupo, quando eu botei lá a sigla do Gata, e o Pablo veio conversar comigo. Nossa, e eu falei, olha, as pessoas precisam abrir a mente, porque o Gata é um acrônimo. Obrigado pelo teu carinho, Pablo, pela ligação, pela maneira amorosa que ele falou comigo. E eu falei, o GATA é um acrônimo, significa Grupo Ajuda de Toxicômanos Anônimos. Por acaso, a Irmandade mudou de nome, mas a gente não mudou de grupo. Eu não vou ficar em toda a reunião do GATA falando Grupo Ajuda de Toxicômanos Anônimos. Não, jamais, mas o nome do grupo é GATA. E o GATA significa isso. Eu não vou ficar endossando uma outra Irmandade, até porque... é uma irmandade que não existe mais, então não tem endosso alguma coisa que não existe. Mas a maneira com que vocês puderam e entenderam, perceberam isso, né? Porque existe ainda, 30 e tantos anos depois de que isso tudo aconteceu, pessoas que ainda carregam esse estigma, ainda carregam um peso, né? Pessoas que eu conheço e que têm o maior amor aqui, e elas têm esse amor para comigo, pessoas que me receberam há 33 anos dentro de um centro de recuperação, que foi um dos fundadores do Grupo Gata, né? E eu sei que existe, né? E um dia eu tentei fazer isso, trazer pessoas que estavam envolvidas, independente se fulano fez isso dessa maneira, e se Beltrano se sentiu traído, ou se... O mais importante não foi o momento em que se viveu, mas no que tudo isso trouxe para todo mundo. A Irmandade cresceu, a Irmandade se transformou, nós somos, se eu não me engano, a terceira ou a quinta, vamos botar assim, não digo Irmandade, mas o terceiro ou quinto local maior de NA no mundo inteiro. Se eu não me engano, primeiro é o Irã, não sei se Estados Unidos vem depois, sei lá. Acho que é Estados Unidos, Irã e Brasil. Está entre aí as 5 primeiras, Estados Unidos, Irã e Brasil. Das maiores que tem, com o maior número de, com reuniões. Então, isso tudo é fruto de tudo isso, independente do que possa ter acontecido, do que deixou, do que as pessoas se ressentiram, de outras que acabaram se entregando às drogas e não voltaram mais. Mas o importante não é aonde a gente chegou, mas é ao longo, o que a gente veio escrevendo nessa Irmandade. E aí dizer para vocês que nós do Gata, em breve, vamos trazer uma proposta para vocês, para criar uma reunião. Olha aí, primeira mão aqui, legal. Claro que isso vai depender do aceite de vocês, aonde a gente vai poder, de uma maneira muito informal e bem criativa, né, que é falado lá dentro das nossas tradições, ter uma reunião que vai ser assim, tipo um bate-papo, aonde a gente vai escutar a opinião das pessoas a respeito do programa, a respeito de passos, de tradição, de princípios, de uma maneira bem diferente,
sabe? E isso eu acho que vai trazer um crescimento para todos nós muito grande, sabe? Porque a gente sai daquele lugar comum de partilhar o dia a dia, de ficar falando as mesmas coisas, às vezes repetindo algumas coisas, e aí, tipo assim, porra, um princípio que vocês tanto focaram aí, né? Princípio da boa vontade. Né? O que é ter boa vontade? Às vezes a gente pega um recém-chegado e fala para ele, olha, você precisa ter boa vontade contigo mesmo, mas será que a pessoa que está chegando com a mente fechada, ainda muito machucado por tudo aquilo que ele deixou lá fora, pedir a ele que ele tenha boa vontade com ele mesmo não é, às vezes, exigir demais? Sabe? Às vezes, será que tentar colocar o programa massificado na cabeça de uma pessoa é exigir demais dele ou não? Então, coisas desse tipo, reflexões dessa, é que a gente, às vezes, precisa fazer e perceber. A gente, às vezes, leva a mensagem maciçamente. Por que é que, então, as pessoas não ficam, ao invés de, às vezes, voltarem ao uso? O que a gente pode estar fazendo de errado num momento desse? É se questionar, sabe? É questionar, refletir sobre a maneira que a gente está levando a mensagem. De que maneira a gente pode melhorar isso? Com certeza. Para fazer com que a pessoa, quando chegue, fique com a gente. Desculpa aí, ultrapassado o tempo de vocês aí. Show de bola. Estamos tranquilos, Zé. Ó, pessoal, para você que ficou até o final conosco, lembre-se que se você tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Beleza? Beleza. E não se esqueça, para encontrar um grupo de narcóticos anônimos próximo a você, entre em nosso site. Basta você jogar lá no Google, Narcóticos Anônimos. É a primeira opção, na.org.br. Você verá 2 botões de pesquisa, um para reuniões presenciais e outro para reuniões virtuais. Lá você irá encontrar também nossos números de linha de ajuda, onde você poderá falar com um dos nossos voluntários, que lhe dará mais informações sobre nossos grupos de NA e Narcóticos Anônimos como um todo. NA também pode ser encontrado no Facebook, Instagram e YouTube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais para encontrar nossos canais oficiais. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Zé, mais uma vez, tá? Lembrando que esse podcast faz parte da revista Unidade de Serviço da região Nordeste, né? E que para você ter acesso a todo o conteúdo da revista, entra aí no site na.org.br, clica na aba Periódicos e lá você vai encontrar o nome da nossa revista, Revista Unidade de Serviço, e todas as nossas edições anteriores. Obrigados a todos e todas que estão fazendo parte deste serviço e todos aqueles que ficaram conosco até o final deste podcast. Um forte abraço em espírito de unidade e serviço. Um forte abraço a todos em espírito de unidade e serviço. E não esqueça, só por hoje funciona. Beijo grande. Funciona. Valeu, Zé. Cara, obrigadão por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. A gente também tem um carinho enorme pelo pessoal do Gata, valeu, lá do Rio, obrigada, Claudão, você e os demais. Obrigada, cara, fica com a gente sempre.